Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do meu canal. E hoje estou com a queridíssima Georgia Zata, que é minha amiga, triatleta profissional e médica, então ela cuida de mim também. E hoje a gente vai falar muitos assuntos interessantes e um deles é provas de longa distância, Ironman 70.3, a gente vai dar dicas. Eu fiz o meu primeiro Iron e o meu primeiro Mundial em Kona o ano passado. A Georgia está quase ali para fazer o primeiro Ironman dela, mas tem muitas provas, né, de 70.3, então a gente vai bater esse papo e dar muitas dicas para você. Vamos embora com a gente. Oi gente, tudo bem? Então tô aqui com a Bia, vamos fazer um bate-papo aí das provas de longa distância. E ela que tem experiência no Ironman, eu ainda não fiz Ironman, mas a Bia já pode falar com muita propriedade das experiências dela nessas provas, que inclusive ela fez a estreia no Ironman Brasil, já foi terceira no Ironman Elite feminino, classificou para Kona, e eu tô super ansiosa aqui para ela comentar com a gente como é que foi toda essa experiência. É interessante, viu? Bastante coisa para falar. Eu sempre falo que um Ironman é um preparo mental antes do físico. Então, antes de começar um Ironman, você tem que se planejar muito bem e planejar muito bem com toda a sua família, né, com todos os seus amigos, porque você vai deixar de ter uma vida social, você vai deixar de ter o final de semana até com a família. Né? Então são treinos, eu acabava ficando no sábado 8, 9 horas treinando. Então você realmente não toma café da manhã, você não almoça. E depois quer descansar, né? E você chega exausto em casa. Exatamente. Então, primeiro foi pensar, eu vou fazer essa migração, o que eu vou abdicar com a minha vida. Impactos que isso vai ter, né? Na família, no trabalho. Totalmente. Tudo vai mudar, né? Tudo muda e você precisa estar com tudo bem planejado para que no meio do caminho aquilo não seja... Exatamente, não interfira nos seus treinos, não seja um problema familiar. Então, primeiro eu fiz, né, toda essa fase de mental, psicológica ali. E falei, bom, agora eu vou fazer um Ironman. Então, 6 meses antes eu comecei a minha preparação. E o que entra nessa preparação, né? Mais ou menos o que entra no 70.3, como você também já faz. A gente tem que ver a parte de planejamento nutricional, né? Os exames de sangue, a gente tem que começar a fazer acompanhamento, porque são 6 meses que a gente vai ter que, né, acompanhar, porque o corpo tem muitas mudanças, né? A gente tem uma carga super exaustiva. Eu treinei, já cheguei a bater mais de 30 horas semanais em treinos e treinos intensos, né? Então essa é a grande diferença. Não são só treinos rodados. Sim, tem treinos intensos. E então você tem que preparar tudo isso antes, nutrição, planejamento de treinos, onde você vai treinar, parece que não, mas também influencia muito, né? Lugar seguro, estrada boa. Exatamente, estrada boa, local seguro, até o clima, né? Poxa, vou treinar um local que chove bastante. Sim. Será que não é ideal talvez eu fazer um training camp em algum momento, né? Então eu cheguei a fazer training camp para preparação do Ironman, né? Então todos esses fatores a gente tem que se organizar antes. Sim, para não ter frustrações também, né? Exatamente, né? Então... Até porque o ciclo ele tem que ser, de certa forma, leve, né? A gente vai optar fazer um Ironman e não é para gerar um estresse na vida, né? Leve não é. Leve não é, mas assim, o esporte é para trazer mais alegrias do que problemas. Claro, e a gente tá falando aqui para vocês que com certeza a maioria faz o triatlon como um hobby, né? É um a mais, é uma maneira de você se desestressar, é uma maneira de você socializar, né? Então, o Ironman é algo que você vai demandar muito tempo para você. Então, você tem que ter consciência que você vai abdicar dos seus momentos sociais, dos momentos familiares, né? Muitas vezes, mas precisa ser de uma maneira leve. Então, por isso que eu falei no começo do planejamento. Se está tudo bem planejado, você consegue fazer tranquilamente, né? E o que mais aí você quer saber? E eu fico pensando, né? Porque a Bia é uma triatleta profissional há muitos anos, vive para isso.
E já tem todas essas barreiras, questões de família, todas essas questões que ela falou de planejamento. E para o triatleta amador, eu acho que se torna ainda pior, porque o triatleta amador, além de ter todas essas questões que ela comentou, ele ainda tem um trabalho extra que não tem nada a ver com o triatlo. Então, essa também se torna uma barreira que o atleta tem que levar em consideração, que nos momentos que ele não vai estar trabalhando, ele vai ter que estar treinando. Eu falo que é muito mais treino do que trabalho nessa fase. Mas é uma escolha, né? Se você quer ser um Ironman, você realmente vai ter que treinar para isso, né? Então, eu fiz o meu primeiro Ironman em 2022, né? Que foi em Jurerê Internacional, o Ironman Brasil, em 9 horas e 14 minutos. Então, se você parar para pensar, eu que atleta profissional, que só vivo disso, que como durmo, treino, fiz em 9 horas e 14 minutos. Talvez o atleta amador que não tenha tanto tempo, né, nem recuperação, ele vai fazer em quantas horas? Talvez 10, 11, 12, 15 horas. Sim. Né? Então, realmente, é um tempo aí muito desgastante e você precisa treinar isso. Então, não adianta você não treinar, né, não fazer o treino ali de 180 de bike com 20 de corrida. É um treino clássico. Chave. Eu fiz alguns 180 sozinha, né? Então, porque você precisa treinar física e mental. E eu, no meu caso, porque eu fiz o Ironman Brasil, me classifiquei para Kona, treinei, né, pro Havaí, e foram 2 Ironmans em um ano, primeiro e o segundo, que eu achei super pesado já, né, porque eu tava conhecendo ainda meu corpo nessa distância. Eu tive que trabalhar muito bem essa parte mental e a parte física, só que o mental é muito mais importante na prova do que o físico. Sim. Então vocês não têm ideia, assim, para mim foi 60% mental e 40% físico, tá? Então, se você tá treinado, né? Então, se você não tá treinado, daí vai demandar o físico e do mental absurdamente, né? Então, essa é a dica que eu dou para as pessoas. Treinem sozinhos, façam treinos cuidando do que você vai comer de fato. Então, não inventa de comer aquela paçoquinha, aquela bisnaguinha com... Se não tá treinado para fazer isso. Exatamente. Se no dia você não vai fazer isso. Então, eu quero comer uma pizza no treino hoje. Vou parar e vou comer uma coxinha. Você vai comer uma coxinha no meio da prova. Né? Então, esses pontinhos que no treino parece que a gente vai deixando, a hora que você tem um acúmulo ali fica super importante e o resultado sai na prova. Né? Não tem como fazer milagre na hora da prova. Então, minhas dicas, assim, principais coisas que eu reparei que deram super certo foram treinar sozinha, fazer os treinos-chave. Então, 180 com 20, no meu caso, que foi um treino super duro, 200 com 15, então 200 quilômetros com 15 correndo, e procurar sair no pace que vai correr, né? A maratona, no caso. Tem que simular a realidade. Exatamente. Sair mais forte no treino que na prova, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, as minhas dicas, assim, que eu senti que deu certo na prova, foi realmente ter feito esses treinos sozinha, foi ter comido na hora do treino que realmente eu ia comer na prova. Suplementação, quais géis você usou na prova, marcas de suplemento. Marcas, quantidade muito de carbo, quantidade de sódio, exatamente, que você vai consumir. Porque se você erra isso no treino, na prova vai errar também. Na prova não vai tirar no né? E lembrar, né, Gê, que o triatlo não é como a natação, que é um ambiente fechado, que é um ambiente que não muda a temperatura da água. Condições externas não vão influenciar. Agora, no triatlo, vento, calor, umidade, mar. Então, assim, a gente já fez muitas provas aí que o mar tava virado no avesso, a distância, as boias foram
para uma metragem muito maior, então ao invés de nadar uma distância, foi o dobro dessa distância. Isso pode acontecer também, então tem que estar muito preparado para O isso. ano passado a gente fez, o brasileiro em Porto Seguro. Sim. Era para ser 1.900 metros de natação, virou 2.700. 2.700. Pensa, 2.700. E no mar super revolto, sem enxergar nada, boia em A prova atrasou também, inclusive. Atrasou. Atrasou 1 hora. Então, assim, no dia da prova, essas questões que a gente acha que vai dar tudo certo, não estão no nosso controle. Então, o fato da prova atrasar, se você não tiver com uma cabeça boa, Alimentação. você pode acabar com outra prova. Sim, porque imagina, você tomar café da manhã num horário e a prova atrasa mais de 1 hora. Então, o café da manhã já foi embora. Então, tem muitos fatores que podem alterar. Por isso, outra dica que eu quero colocar agora é treine em outras condições. Em outras condições. E no mar também. Tem gente que fica treinando muito só na piscina, que é o normal. E é uma outra realidade, né? E é uma outra realidade. A gente vai treinar 95% na piscina, né? A gente não fica indo pra praia para treinar. Mas tente fazer alguns simulados, alguns treinos específicos no mar. São 3.800 metros. É muita coisa. É mais de 1 hora aí para quem tem uma natação mediana. Então, é ideal que você saiba navegar, que você saiba entender que a maré vai te levar para outro lugar, né? Que você entenda que você não vai ver o chão durante a prova. Então, é outra dica aí que eu dou. Nade no mar também. Pedale na rua em uma condição talvez mais dura, num dia de vento, Sim. chuva, né? Em um lugar seguro, mas tente de repente também, hoje está chovendo, não vou. Vá, eu acho que vale a pena. O Ironman Brasil em 2022 choveu a prova inteira. Sim. Foram 180 quilômetros embaixo de chuva. E o 2023 também. 2023 também, né? Chuva, vento, frio, todas as condições duríssimas que se a gente não treinou em algum momento, né? Talvez a cabeça ali comece aquilo que eu falei no mental. Você fica preocupado em cair, você fica com frio, E se você já treinou alguma vez para isso, você vai passar muito mais fácil. E a maratona, né? Que eu posso dar de dica não invente fazer aquilo que você não treinou. A maratona é onde a gente paga o preço da prova inteira. Então não adianta fazer 20 km forte que os outros 20 vai andar. Vai andar. E eu falo que o preço a conta pode ser positiva ou negativa. Vem com juros. Se você fez tudo certinho na bike, na natação e na bike, e começar a sua maratona no ritmo que deve, a sua prova vai ser redonda, né? Eu falo que a minha primeira prova foi redonda. Eu realmente consegui ali entrar num pace até abaixo do que eu poderia, super consciente. E eu sabia do que eu podia fazer, porque eu treinei aquilo. Mas isso é raro também, as coisas saírem exatamente como você treinou e fazer uma prova redonda. No primeiro Ironman. Foi muito raro mesmo, né? Mas eu fiz um ritmo abaixo do que eu poderia a prova inteira. Eu nadei abaixo, eu pedalei abaixo e eu corri abaixo, porque eu queria terminar, sabe, Gê? Então eu acho assim, para quem vai fazer o primeiro Ironman, é outra dica que eu dou. Sim. Você não conhece a distância. Não se empolgar, né? Não precisa, eu acho que é muito mais legal você terminar e falar, poxa, gostei disso, posso mais. Do que quebrar e ter que se arrastar até a linha de chegada. Imagina você ter que caminhar 30 quilômetros, sabe? Você na bike ali, você tá, ai meu Deus, preciso parar. Então eu acho que a melhor coisa para um primeiro Ironman vá com a cabeça de terminar, treine, se dedique, mas não se cobre para querer fazer tempo ou não se compare, né? É difícil, a gente que é profissional é difícil, porque a gente entra ali para brigar. Eu realmente tive que me segurar esse lado competitivo que habita em mim. Mas eu falei, cara, é um Ironman. Se eu errar agora e eu caminhar, a frustração que eu vou ter e o que eu vou passar para as pessoas também de bom. Sim. Sabe? E já que a gente falou disso, a Bia é uma atleta super experiente que passou por todas as distâncias antes de entrar no Ironman. Você acha que realmente isso contou muito na tua experiência? Porque geralmente o atleta amador, ele já quer engrenar no Ironman e no meio Ironman por serem marcas hoje, assim, em alta, né? Você acha que isso realmente é bom? Ou você acha que os atletas de triatlon deveriam
Passar pelo sprint, passar pelo olímpico, pelo 70.3 e depois pelo Ironman. O que você acha? Gê, eu acho essa pergunta sua é super importante, principalmente para quem está iniciando aí o triatlo, né? Eu comecei a minha carreira, na minha carreira olímpica, que foi toda voltada para o sprint e para o olímpico, que são provas curtas, e eu super aconselho começar por essas distâncias. Curtas. Por vários motivos. Primeiro, porque você ganha velocidade, você aprende a ter velocidade, que é algo que quando você vai para 70.3 e Ironman, você perde. Total. Não tem como você ser um atleta super veloz e Treinando aguentar. para 180 e 42. Exatamente. Então, você tem a velocidade, que é uma coisa que depois você vai perder, só que você aprende a levar o seu corpo mais aos limites no começo. Se você já vai para um Ironman, você vai ser um atleta já mais lento, né? E talvez você podia melhorar ao longo desse tempo aí no Ironman, e você não vai conseguir, porque você não teve o primeiro passo lá atrás, né? E também questão de lesão, eu acredito que quando você passa pelos processos, o teu corpo vai treinando. E quanto mais treino a gente tem, mais o corpo vai entendendo qual é o tipo de impacto que vai ter aquilo, né? Então, por exemplo, a corrida, que é onde muitas pessoas, muita lesão, quanto mais treino você tem, quanto mais anos ali fazendo a corrida e triatlo, você consegue saber, poxa, meu corpo ali, esse é meu limite do meu corpo. Se você já for para um Ironman, você não vai conseguir não treinar, fazer um treino de 30 km. Você vai ter que correr 30 km. Você é obrigado a correr. Você é obrigado, esse é um treino obrigatório, chave. Né? E como é que você vai correr 30 km se você ainda não conheceu o seu corpo? Né? É toda uma adaptação metabólica, muscular, óssea, mental. Eu realmente acredito que o melhor caminho é começar pelas provas curtas, descobrir o triatlon, fazer o olímpico e ver aonde você se encaixa mais, né? Mas eu não pularia para longa distância logo de cara. Eu, pelo menos, passei pelas etapas e para mim foi muito bom. Claro, você está fazendo certinho, inclusive está se conhecendo cada vez mais no 70.3, melhorando cada vez mais, entendendo o seu corpo. Hoje você fecha os olhos e você mentaliza a sua prova inteira, né? É algo que eu também sei fazer no sprint, sei fazer no olímpico e no 70.3. Ainda não no Ironman. Normal, eu fiz 2. Sim. Né? Então, não tem como, né? O corpo realmente precisa se adaptar, a mente precisa se adaptar, enfim, é com certeza mais aconselhável, pelo menos pra gente, né, que tem anos de treinamento e de provas, você começar pelas distâncias mais curtas. E um outro ponto bem importante também é o técnico, né, Bia? Você pegou um técnico muito bom, que você já treinava há anos com esse técnico, e isso é muito importante também para te passar a segurança, né? Com certeza, um acompanhamento, né? O triatlon não é um esporte que você consegue fazer sem técnico. Nenhum acompanhamento, não só técnico, o físio, um técnico, um nutri, um médico do esporte. Se você conseguir ter esses pilares, essa equipe, perfeito. Se não, o técnico é fundamental. Pelo menos o teu técnico você precisa ter, porque ele vai conseguir entender cada treino e o que esses treinos estão gerando no seu corpo, porque são muitos esportes dentro de um esporte. E a gente não é específico em nenhum deles. Nenhum deles, mas a gente tem que fazer todos eles, mais a musculação. Então, eu aconselho, com certeza, um técnico que você confie, que você goste e que você consiga cumprir o que ele passa. Porque também não adianta ali o atleta... Ele te passar uma planilha que você... carga exaustiva de trabalho, mas você vai correr 20 km trabalhando 8 horas por dia. Eu acho que se torna um pouco complicado, né? Tem que conversar antes com o técnico. Não, tem que estar muito bem alinhado. Tem que conversar. Eu posto tantas horas ao dia, tantas horas semanais, e pode dividir mais ou menos assim. Então, eu acho que esse é o segredo aí para você conseguir fazer um Ironman, né? Parece fácil, mas... Falando aqui, tudo parece bem molezinha, juntar as peças e fazer
Mas eu acredito que a gente deu as principais dicas, né, para o iniciante ou para aquele também que quer melhorar as suas marcas, né? Eu acho que esses pontos de planejamento, do mental, os pilares, né? Eu acho que são um ponto-chave. Com certeza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. A gente falou bastante coisa, muito sobre Ironman. E eu quero agradecer a Gê, né, pelo convite. O que você achou do nosso bate-papo? Foi muito bom, eu acho que vai ajudar muitos triatletas aí que pretendem fazer um Ironman 70.3. São dicas valiosas de uma atleta de peso aqui no Brasil, então eu acho que vai agregar para muita gente. Bom, pessoal, se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho, que tem muita coisa legal vindo por aí.